Fala pessoal, vamos lá continuar falando sobre storage e o assunto desta vez é replicação, tá ok? Antes de mais nada pessoal, se inscreve no canal, dá uma moral para nós, deixa o like, se inscreve no canal e vamos que vamos. Segunda coisa pessoal, se você precisar de uma consultoria em Azure ou em microserviços, os nossos contatos da minha equipe estarão aqui embaixo no link da descrição. Outro detalhe, dependendo do momento em que você vê este vídeo, a nossa plataforma já esteja pronta. Lá você pode se preparar com os nossos cursos preparatórios para certificação em Azure e entre outros serviços. Beleza? Bora lá. Pessoal, vamos lá falar aqui sobre Storage Account e replicação. Beleza? Antes de mais nada, pessoal, em resumo, o que é a replicação do Storage Account? Eu preciso da tua atenção nisso. Este assunto ele se repete na Z104, ele também se repete na AZ305. Então esse assunto é muito importante aí para a tua jornada, tanto aquisito de prova, como também quando você vai levar ali, vai tentar montar, ajudar teus clientes, né, com projetos. Você precisa entender isso aqui para fazer um projeto de arquitetura legal, beleza? Ou seja, então o que é a replicação do Azure, pessoal? A replicação do storage no Azure é um mecanismo de cópia automática. É isso, tá? Ele vai copiar os dados, né, armazenados em múltiplas localidades. Então, a gente vai entender como isso aqui funciona, tá bom? Então, é basicamente para evitar perda de dados em caso de um desastre, tá bom? Como assim? De olho na tela. Então, pessoal, aqui nós temos a primeira replicação, que é a LRS. Antes de mais nada, deixa eu te mostrar no portal como que você vai ver isso. Dentro do portal, quando nós vamos criar um storage account, olha lá, vou criar um novo create. Ele vai pedir para a gente aqui as configurações, esses detalhes das configurações, pessoal, que a gente viu na outra aula, não está sendo aqui muito detalhista, porque não é necessário para a Z900. Então, esta aula aqui é com foco em a Z900, certo? E não a Z104. Então, eu não precisei detalhar todas as opções que tem aqui, tá? Não cai na tua prova, só na próxima de a Z104. Então, quando a gente cria aqui um store, a gente seleciona ali se ele é standard, se é premium, que a gente viu na outra aula, a localidade, a região, né, onde você quer criar, você escolhe o resource group para poder organizar, já vimos isso, a subscription, né, que vai ser para onde vai o custo, e aqui embaixo nós temos a redundância, tá vendo? Nós temos LRS, o GRS e por aí vai, dependendo do como você seleciona aqui, se é premium, qual que é o tipo de serviço, ele não tem todas as replicações disponíveis. Então é só um detalhe aqui. Então é aqui que a gente escolhe, quando a gente vai criar um storage, a gente escolhe aqui o tipo de redundância que a gente quer. Beleza? Então a primeira redundância que eu quero tratar com você aqui é o LRS. O que é o LRS, pessoal? É uma cópia, na verdade são 3 cópias dentro do mesmo data center. Então o que eu quero que você entenda nessa imagem? Aqui, ó, uma região primária. Estamos falando de uma única região. Nessa região, nós temos aqui o data center, beleza? E dentro deste data center, será feito 1, 2, 3 cópias ali dentro para poder te proteger, tá bom? Ou seja, então como está aqui no material, olha, é uma replicação dentro de um único data center na mesma região, mantém 3 cópias dos dados no mesmo local, no mesmo data center, ou seja, é mais barato porque ele replica dentro do mesmo data center. Você vai ver que quando a gente replica para outra região é mais caro, mas oferece a menor proteção contra falhas regionais, certo? Então protege contra falhas aí de disco, nó e hack, tá? Não protege contra falha de data center ou região. Por quê? Se teu data center, esse único data center aqui, vamos supor, é difícil acontecer, tá, pessoal? Mas pensando, né, no pior cenário, se esse data center aqui ficar fora, as 3 cópias estão dentro do mesmo data center. Então você perderia tudo. Beleza? Esse daqui é o LRS. Joia? Então a gente agora avança aqui para o ZRS, que é o Zone Redundant Storage. O que é? Aqui começa a ficar um pouco mais interessante. Por quê, pessoal? A mesma coisa. Então vamos aqui interpretar o desenho. Olha, então aqui nós temos uma região, tá? Dentro desta região, a questão aqui agora é que a gente vai replicar, a gente vai ter uma cópia em cada Availability Zone. Ou seja, então a gente vai manter uma cópia, uma em cada data center. Então lembra da aula de Availability Zone que a gente tem aqui, né?
Perfeito. Então, se você não lembra, volta aqui que nós temos aqui a aula de Availability Zone. Então, nesta Availability Zone aqui, neste data center, a gente vai ter uma cópia. Neste outro data center, vamos ter uma segunda cópia. E nesse terceiro data center aqui, vamos ter uma terceira cópia. Então, obviamente, né, que você vai ter uma segurança maior. Você pode perder. Isso aqui é muito difícil acontecer, tá, pessoal? Mas se por acaso acontecer, vamos supor que um data center ficou fora. Automaticamente você vai ser jogado para este data center ou para este, então você não vai ter nenhuma perca de dados, você não vai nem sentir. Essas cópias são automáticas, pessoal. E detalhes, são síncronas, tá? Uma vez que esse dado, uma vez que você escreve nesse storage, você guarda alguma coisa nesse storage, automaticamente, ao mesmo tempo, é alterado nos 3 storage que estão replicando nesses 3 data centers distintos. Perfeito? Então, isso aqui é muito legal para a proteção do dia a dia. Então, a replicação, o ZRS, é uma replicação em 3 zonas distintas dentro da mesma região. Tá? Para você entender isso que eu acabei de falar, você tem que ver a aula de Availability Zones que nós temos aqui na playlist, tá? Deste curso de AZ900. Protege contra falhas de data center dentro da mesma região. Tem uma alta disponibilidade adequada para cargas críticas. Gravação síncrona para as 3 zonas. Tá vendo isso aqui? Lembre-se disso, né? E, pessoal, isso aqui, este assunto vai cair na sua prova. Não tem como, vai cair na sua prova. Então, preste atenção. Então, são gravações síncronas. Ou seja, escreveu em um storage... se você altera alguma coisa, é alterado simultaneamente nessas 3 cópias, que fica uma em cada data center no ZRS, beleza? Então, voltando, LRS, você tem 3 cópias no mesmo data center. O ZRS, você tem 3 cópias, uma em cada data center, ou seja, uma cópia em cada data center. Olha lá, Availability Zone 1, 2, 3. Você lembra que você viu aqui a nossa playlist, que o Availability Zone é sinônimo de data center. Perfeito? Seguindo, nós vamos cair aqui então para o GRS, que é Geo Redundant Storage. Aqui começa a ficar um pouco diferente. Por quê? Aqui é uma replicação para a região secundária distante. Mantém 6 cópias. Olha, isso aqui é interessante, pessoal, porque lembra da nossa aula também de Availability Zone, que a gente falou algumas aulas aqui atrás, que aqui essa replicação ela já é para a região par. Lembra que a gente teve aqui a aula, né, sobre essas regiões pares, né, uma da outra. Então aqui, se você tem a primeira cópia do teu data center, perdão, se você tem o storage account, por exemplo, no Brasil, quando você aplica o GRS, que já é uma replicação para uma região secundária, essa cópia vai automaticamente para a região par, que no caso do Brasil, no momento dessa gravação desta aula, é a Central Sul dos Estados Unidos, tá? Que no futuro aí tudo indica que vai ser lá no Rio de Janeiro, mas ainda não está em produção. Beleza? Ou seja, estão de olho na tela, voltando aqui. Então, no GRS, você tem um LRS no data center primário, ó lá, e você tem um LRS no data center na segunda região, tá? Olha aqui, ó. Você tem na primeira região aqui, nesse data center, você vai ter um LRS, 3 cópias dentro do mesmo data center, e na segunda região, no GRS, você vai ter também mais um LRS. Olha lá, 1, 2, 3. Então, você vai acionar esta segunda região se por acaso você perder a primeira. Então, perdeu a primeira região, né, por exemplo, aqui, Brasil, você guardou ali em São Paulo, você escolheu aqui, ó, vamos lá ver, vamos dar uma olhada. Você está criando aqui o storage account e no momento da criação do storage, você veio aqui e colocou, eu vou colocar aqui, ó, GRS, ó lá. Geo Redundant Storage. Então, quer dizer que, em qual região? Vou colocar aqui Brasil. Né? Você escolhe Brasil, por exemplo. Ou tá Central Sul dos Estados Unidos, né? Que é a segunda região do Brasil. Mas vamos supor que você colocou Brasil aqui e escolheu Geo Redundant Storage. Então, quer dizer que ele vai colocar 3 cópias em um data center único no Brasil
e mais 3 cópias lá no Central-Sul dos Estados Unidos. Ou seja, a replicação para uma região secundária distante mantém 6 cópias, 3 na região primária, 3 na secundária. A região secundária só fica acessível após uma falha grave na primeira. A cópia assíncrona para a região secundária. Aqui, pessoal, isso, presta atenção que tudo isso aqui é de suma importância. Aqui, pessoal, quando entra aqui nas replicações a palavra gel, você vai perceber quando tem o G, né, e vai ter esse gel redundante para outros tipos de replicação, a gente entra aqui sim agora com a cópia assíncrona, ou seja, tem um pequeno delay. Quando escreve na região primária, não é escrito em real time na região secundária. Existe aí um pequeno delay, mas tem, tá? Então, por isso que a gente diz que é uma cópia assíncrona. Quando a replicação é dentro da mesma região, aí a cópia ela é síncrona. Escreveu em um, está escrevendo em todos ao mesmo tempo. Beleza? Esse aqui é o Gel Redundant Storage. Seguindo, nós vamos ter aqui agora o RAGRS. Ou seja, o que mudou aqui? A única diferença deste para o anterior que a gente acabou de ver é que vai entrar aqui ó, o RA na frente do GRS, tá vendo? Que é o Read Access Gel. Tá vendo aqui? Ó? O que tem diferente nisso daqui? É a mesma coisa do GRS, é a replicação para uma região secundária. Olha lá o desenho, tá vendo? Data Center. Né? Deixa eu pegar minha caneta aqui. Nós temos aqui ó, o Data Center 1 na primeira região e um Data Center 2 né, lá na segunda região, certo? Então, se aqui fosse Brasil, aqui seria a região parceira dela, que é a Central-Sul dos Estados Unidos. Então, a gente vai ter a mesma coisa do anterior, um LRS aqui, 3 cópias dentro do mesmo Data Center e 3 cópias no mesmo Data Center lá na segunda região. Então, o que é que muda? O que muda, pessoal, é que aqui no RAGRS é que você vai poder ler os arquivos que estão nesta segunda região. Então você vai poder acessar, você vai conseguir ler os arquivos aqui, que na replicação anterior, que é exatamente igual a essa, só muda que não tem leitura na segunda região, entende? Olha lá, de olho na tela. Então aqui a gente tem ó, a replicação para uma segunda região, mantém 6 cópias, né? 3 na região primária, 3 na região secundária. A região secundária só fica acessível após uma falha grave na primeira. Até aqui é igualzinho ao GRS, que é o anterior. A única diferença é que aqui a gente tem a cópia assíncrona para a região secundária, a mesma coisa, tá, pessoal? Mas a única diferença é que você vai poder ler os arquivos dessa segunda região. Então, mas, Diego, para que isso, né? Para que isso? Porque, pensa assim, pessoal, acontece muito se você tem uma aplicação, sei lá, de Power BI, alguma coisa que você precisa ler na tua aplicação. Então, no storage que está na região primária, você pode ter ali as escritas, né? Você tem as escritas, você tem ali tudo que está gravando no teu storage. E para não pesar essa região primária que está ali em execução, gravando arquivo, excluindo arquivo, você pode apontar a tua ferramenta de BI, né, para poder ler os arquivos para a região secundária, aliviando assim a região primária. Então você pode conectar, sei lá, uma solução de BI, né, para poder enxergar esses arquivos na região secundária. Vamos voltar uma tela? Voltando uma tela. Coisa que aqui no GRS você não tem acesso de leitura. Perfeito? Você só vai ter acesso a essa segunda região quando a primeira ficar indisponível. Então, indo para frente, a mesma coisa aqui no RAGRS. Você também vai ter acesso, você vai virar a chave para a região secundária para passar a escrever nela quando a primeira cair. Porém, aqui no RAGRS, você vai poder, pelo menos, ler os arquivos. Conectar uma aplicação de BI para poder, sei lá, gerar gráficos, alguma coisa, você pode. Entendeu? Essa é a única diferença. Agora a gente entra, pessoal, no GZRS, que é o Gel Zone Redundant Storage. Olha que legal. Vamos lá. O que acontece aqui, pessoal, nessa replicação? Nós temos aqui uma combinação de ZRS mais o GRS. Ou seja, nós vamos ter, de olho na tela, nós vamos ter aqui então, deixa eu dar um zoom para vocês aqui. Olha isso, nós vamos ter aqui então o quê? Nós vamos ter
Na região primária, pessoal, região primária, vamos ter um ZRS, ou seja, uma cópia em cada availability zone, uma cópia em cada data center. Então você vai ter uma cópia em um data center na região primária, uma segunda cópia e uma terceira cópia na região primária. Então você tem uma redundância legal. Por quê? Porque se esse data center aqui que é difícil demais, tá, pessoal? Pensa assim, imagina um data center inteiro ficar indisponível. É muito difícil. Mas se esse data center inteiro aqui ficar indisponível, você ainda tem mais 2 data centers. Se o segundo data center daquela região ficar indisponível, você ainda tem esse daqui. Ou seja, pessoal, é muito difícil. Né? É muito difícil. Então você já tem uma redundância muito grande aqui. Esse aqui é o ZRS, que a gente acabou de ver. Porém, nesta combinação aqui, você vai ter um ZRS na região primária e um LRS na região secundária. Tá vendo aqui, ó? 3 cópias dentro do mesmo data center. Sem muitas novidades, perfeito? Ou seja, esse daqui é o famoso GZRS. Então, o que muda, ou seja, lembre-se que tem um G na frente, é georredundante, né? É para outra região, uma segunda região. E esse aqui é o famoso ZRS. Então, você tem o G de georredundância e o ZRS, que é a mesma coisa do ZRS que a gente viu aqui anteriormente, só que ele vai ter a replicação para a região secundária. Vou voltar aqui a fita. Então, se a gente volta, olha lá que a gente falou dele, aí. Né? Falamos do LRS, 3 cópias dentro do mesmo data center. Falamos sobre o ZRS, são 3 cópias, um em cada data center da mesma região. Perfeito? Então, vou avançar. Ou seja, lá o que entra o G na frente, permanece a mesma coisa, só que ele vai ter um ZRS, que são 3 cópias em cada data center daquela região, e um LRS na região secundária. Então, vamos avançar. Olha lá. 5, o GZRS, que a gente acabou de ver. Então, é a mesma coisa, um ZRS mais um LRS. Perfeito? Não muda, é basicamente isso. Tá? Então, a gente tem aqui, ó, combina o ZRS mais o GZRS, os dados são armazenados em múltiplas zonas na região primária e replicados para a região secundária. Tá bom? Protege contra falhas na zona e falha na região inteira. Não permite leitura na região secundária. Então, aqui você não tem leitura na região secundária, mas você vai ver agora que vai entrar o RA, GZRS, que aí permite a leitura. Essa é a única diferença. Então, se eu for para frente aqui, ó, olha lá, é a mesma coisa, é o GZRS, olha lá, é o GZRS, mas na frente tem o RA. Lembre-se, se tem RA é de Read Access, tá vendo aqui? Então, é a mesma coisa do anterior, só que você vai conseguir fazer uma leitura. É isso. Para quê? Para uma ferramenta de BI, enfim. Então você consegue colocar alguma coisa ali para ficar lendo os dados daquela segunda região. Então o RA-GZRS, você tem um ZRS na primeira região e um LRS na segunda região. Perfeito? Olha lá. O RA-GZRS combina os benefícios do GZRS com acesso de leitura à segunda região. Os dados são replicados em 3 zonas de disponibilidade na região primária e para uma região secundária. Tem um LRS. Permite acesso de leitura aos dados na região secundária, mesmo quando a região primária está disponível. Tá? Então, essa é a diferença. Quando você tem a leitura, né, o RA aqui na palavra, né, na replicação, quer dizer que você tem acesso de leitura, mesmo quando a região primária ainda está disponível. Não precisa ficar fora para que você tenha acesso, assim como nos outros. Oferece mais alto nível de disponibilidade e durabilidade com capacidade de acesso de leitura. Beleza? Ideal para aplicações que exigem máxima disponibilidade e a capacidade de ler a partir de um local secundário. É isso. Pegou? Perfeito. Então vamos aqui então para o quadro final, só para a gente ter uma ideia. Então, olha, tipos de replicação no Azure. Tem um quadrinho aqui para facilitar para vocês. A replicação, olha lá, LRS, ZRS, GZRS, todas elas. Então tem o nível que é no data center, é na zona, é na região, zona mais região, certo? E aqui você tem a proteção contra falhas, né? Falhas de hardware local, é o LRS. Por quê? Porque você vai ter uma replicação apenas em um data center. Se o data center tem 3 cópias, né? 3 cópias no mesmo data center. Então, se ele fica fora, você perde tudo, tá? Então, aqui você tem um quadro para que você possa, pessoal, dar uma olhada. Deixa eu mudar minha câmera aqui para vocês verem. Aqui. Então, se vocês verem aqui, ó, o que muda
muda custo. Quanto maior a tua redundância, obviamente, vai mexer no custo. Então, o LRS, o custo é baixo, né? Tem leitura na região secundária? Não. O ZRS, o custo é médio? Tem leitura na secundária? Não. Aí tem o GRS, que é o Gel Redundant Storage. O custo vai aumentando, cada vez mais caro. Tem leitura? Não. E aí vai. Então é um quadrinho aqui, você pode pausar o vídeo, pessoal, para poder ler ele e gravar, decorar, entender. Você precisa aprender isso. Vai cair na sua prova. Vai cair perguntas, não só uma, vai cair várias perguntas sobre isso daqui. Você precisa, com o tempo, pessoal, isso aqui vai ficar muito fácil, né, de você aprender. Mas se isso aqui é novo para você, decore para a prova. Nem que você decore para a prova, você precisa decorar se você não está com facilidade para aprender isso daqui, porque vai cair na sua prova, tá bom? Mas se você olhar, as siglas assustam de início, mas se você perceber, não é, pessoal, esse bicho de 7 cabeças não, é fácil de compreender, tá bom? Se você pegar aqui, ó, para a gente encerrar, a gente tem aqui, ó, que, claro, quanto maior, né, a redundância, mais grana você paga, tá? E os RAs aqui, ó, tudo que tem RA, que é de Read Access, tá vendo? Acesso de leitura, que são apenas esses dois, você vai ter leitura na região secundária, para que você possa desfrutar de alguma forma. Uma ferramenta de BI ou qualquer outra coisa, você tem acesso de leitura. Nessa segunda opção aqui, que você tem redundância para a segunda região, se tem G, lembre-se, se tem G na frente, é GEL. Então, se é GEL, você tem a replicação aí para uma região secundária. Então, se tem G na frente, tem redundância. Então, mas os que não têm o RA, ele replica para a região secundária, mas não tem leitura. Olha aqui. Então, esse daqui não tem leitura, mesmo fazendo essa replicação para uma segunda região. E aqui no GZRS também não tem leitura, tá? Os únicos que vão ter leitura são aqueles que têm o RA na frente. Beleza? É isso, pessoal. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui. Não temos. É isso, pessoal. Eu agradeço por mais uma aula. Muito obrigado e a gente se vê daqui a pouco. Na próxima aula tem mais uma aula ainda sobre Storage Account e a gente encerra o assunto de Storage Account na próxima aula. Bora lá que tem muita coisa legal ainda. Vamos!